Ela pegou uma nota de R$ 50, olhou nos olhos de uma multidão imensa, 5.000 pessoas, e rasgou ao meio. O silêncio que se seguiu não era comum. Era o tipo de silêncio que congela o tempo, porque naquele momento, Kathryn Kuhlman havia acabado de fazer algo que desafia tudo que você acredita sobre dinheiro, sobre poder, sobre a natureza humana. Mas o que aconteceu nos próximos 30 segundos, isso mudou vidas para sempre. Você já sentiu o peso de uma nota nova na sua mão. Aquela sensação de possibilidades, de segurança, de futuro. Agora imagine destruir isso, publicamente, na frente de milhares de pessoas que vieram buscar manifestações divinas. Kathryn não estava louca. Ela estava revelando um dos segredos mais profundos da bênção de Deus. E hoje, você vai entender por que esse gesto aparentemente destrutivo magnetizava milhões. Mas primeiro, preciso te contar o que realmente estava acontecendo naquele palco. Porque a verdade por trás daqueles pedaços de papel rasgado, ela vai transformar completamente sua relação com o dinheiro. Era 1967. O auditório estava lotado. 5.000 pessoas tinham vindo de todos os cantos do país para presenciar algo que não conseguiam explicar. Os cultos de Kathryn Kuhlman não eram apenas encontros religiosos. Eram fenômenos. Pessoas saíam de cadeiras de rodas, doenças desapareciam, corações partidos se curavam. Mas o que poucos entendiam era que os maiores milagres começavam sempre com um ritual que parecia destruição. Kathryn caminhava pelo palco com uma graça quase etérea. Sua avó, então, ela fazia o impensável, tirava dinheiro do próprio bolso, às vezes uma nota de 20, às vezes de 50. Uma vez, dizem as testemunhas, foi uma nota de R$ 100. E diante de todos, rasgava. Não era teatro, não era manipulação, era algo muito mais profundo. Era a demonstração física de uma lei espiritual que governa o universo. Uma lei que a maioria das pessoas nunca descobre. Uma lei que, quando compreendida, transforma vidas. Mas qual lei era essa? Para entender, você precisa conhecer a história que ninguém conta sobre Kathryn. A história de uma mulher que perdeu tudo e descobriu que perder tudo era exatamente o que precisava para encontrar tudo. Ela nasceu pobre, filha de imigrantes alemães numa pequena propriedade rural. A pobreza não era apenas falta de dinheiro, era falta de perspectiva, falta de sonhos, falta de futuro visível. Aos 16 anos, Kathryn tomou uma decisão que mudaria sua vida. Ela deixou a propriedade com $5 no bolso e um sonho impossível: tornar-se evangelista numa época em que mulheres não subiam em altares. O que ela não sabia era que aqueles $5 seriam os últimos que ela seguraria com apego. Os primeiros anos foram brutais. Kathryn pregava em lugares de oração quase desertos, dormia em carros, comia quando conseguia. Havia dias em que sua única refeição era um pedaço de pão duro. Havia noites em que o frio cortava até os ossos. E foi exatamente nessas noites mais escuras que ela descobriu algo revolucionário. Quando você não tem nada para perder, você descobre que nunca teve nada para perder. Era uma revelação que cortava como uma lâmina. Porque Kathryn percebeu que todo sofrimento, toda dor, todo medo nascia de uma ilusão. A ilusão de que alguma coisa externa poderia dar segurança real. Dinheiro não dava segurança. Dinheiro dava a ilusão de segurança. E foi quando ela compreendeu isso que os milagres começaram. Primeiro foram pequenos. Uma igreja que se encheu do nada. Uma oferta que apareceu exatamente quando ela mais precisava.
um convite para pregar numa cidade maior. Mas Catherine notou um padrão estranho. Quanto menos ela se apegava ao resultado, maior era o resultado. Quanto menos ela se preocupava com dinheiro, mais dinheiro aparecia. Quanto mais ela soltava, mais recebia. Era como se o universo estivesse testando sua fé de uma forma muito específica. E o teste não era sobre ter fé para receber, era sobre ter fé para soltar. Nos anos que se seguiram, Catherine desenvolveu uma sensibilidade espiritual quase sobrenatural. Ela conseguia sentir quando alguém na plateia estava preso ao medo, preso ao controle, preso à necessidade de garantias. E foi então que ela começou com gestos. Primeiro, eram apenas palavras. Ela falava sobre desapego, sobre entrega, sobre confiança. Mas as palavras, por mais poderosas que fossem, às vezes não conseguiam quebrar as barreiras do medo que as pessoas carregavam. Então, Catherine entendeu que precisava de algo mais radical. Precisava mostrar de forma visceral o que significava realmente confiar. E não havia símbolo mais poderoso de apego humano do que dinheiro. A primeira vez que ela rasgou uma nota foi quase um acidente. Estava pregando sobre a história bíblica da viúva que deu suas últimas moedas. Sentia que as pessoas não estavam entendendo a profundidade espiritual do gesto. Então, no impulso que ela depois descreveria como divino, Catherine tirou uma nota de R$ 20 do bolso. Era dinheiro que ela precisava. Dinheiro para gasolina, para comida, para hotel. E rasgou. O efeito foi instantâneo, elétrico, como se algo invisível tivesse sido liberado no ar. As pessoas não estavam vendo apenas uma mulher destruindo dinheiro. Estavam vendo alguém que tinha descoberto uma fonte de riqueza muito maior do que qualquer nota poderia representar. E naquele momento, algo clicou na mente coletiva da plateia. Se ela podia fazer isso, se ela podia soltar assim, talvez houvesse realmente algo além do que os olhos podem ver. Mas o que Catherine estava fazendo ia muito além de um gesto simbólico. Ela estava ativando uma das leis mais poderosas do universo espiritual. Uma lei que poucos conhecem e ainda menos conseguem aplicar. Uma lei que transforma a escassez em abundância através de um mecanismo que desafia toda a lógica humana. Ela estava criando vácuo. Não vácuo físico, vácuo energético, vácuo espiritual. E a natureza odeia vácuo. Quando você cria espaço vazio, o universo se move para preenchê-lo. Mas aqui está o segredo que mudou tudo na vida de Catherine e que pode mudar tudo na sua vida também. O vácuo não se cria segurando, não se cria guardando, não se cria acumulando. O vácuo se cria soltando. E quanto mais radical for o ato de soltar, maior será o vácuo criado, maior será a força que virá para preenchê-lo. Era isso que estava acontecendo toda vez que Catherine rasgava dinheiro. Ela não estava perdendo R$ 50. Ela estava criando um vácuo energético de R$ 50.000. E o universo, seguindo suas próprias leis, se movia imediatamente para preencher esse espaço. Mas você pode estar pensando: isso é loucura. Isso não faz sentido. Como destruir dinheiro pode criar mais dinheiro? E essa pergunta, ela revela exatamente por que você ainda não descobriu o segredo. Porque você ainda está pensando em termos de perda e ganho, ainda está preso na lógica da escassez, ainda acredita que o que você vê é tudo o que existe. Catherine Kuhlman havia transcendido essa limitação. Para ela, aqueles pedaços de papel rasgado não representavam perda. Representavam liberação. Liberação de toda a energia que estava presa no medo, na ansiedade,
na necessidade de controle. E quando essa energia era liberada, é magnetismo que atraía não apenas dinheiro, mas oportunidades, pessoas certas, ideias, soluções, manifestações divinas. Você já reparou que as pessoas mais magneticamente abundantes são exatamente aquelas que conseguem soltar com mais facilidade? Não é coincidência, é lei espiritual, e Kathryn Kuhlman havia se tornado uma mestra dessa lei. Mas aqui está o que realmente vai explodir sua mente. As notas de R$ 50 que ela rasgava voltavam multiplicadas antes do final do culto. Toda vez, não era fé cega, era observação científica de uma lei que funciona sempre, sempre que é aplicada corretamente. As ofertas daqueles cultos não eram apenas generosas, eram sobrenaturais. Pessoas que tinham vindo apenas para assistir, saíam dando tudo o que tinham nos bolsos. Pessoas que nunca haviam sentido impulso de doar, não conseguiam conter a vontade de contribuir. Era como se o gesto de Kathryn Kuhlman tivesse ativado algo adormecido na alma de cada pessoa presente. A lembrança de que eles também podiam confiar. A lembrança de que eles também podiam soltar. A lembrança de que eles também tinham acesso a uma fonte infinita. E essa lembrança transformava mendigos em doadores generosos. Mas Kathryn Kuhlman sabia que havia algo ainda mais profundo acontecendo. O dinheiro rasgado era apenas o símbolo visível de uma transformação invisível. Cada pessoa que testemunhava aquele ato estava sendo convidada a rasgar seus próprios medos, seus próprios apegos, suas próprias limitações. E quando eles aceitavam esse convite, quando eles permitiam que algo dentro deles também fosse rasgado, os milagres começavam. Porque o verdadeiro milagre nunca foi o dinheiro que voltava. O verdadeiro milagre era a pessoa que descobria que nunca precisou segurar coisa alguma. Que sempre teve acesso direto à fonte, que sempre foi mais poderosa do que imaginava, que sempre foi abundante. Mas como você pode aplicar isso na sua vida sem literalmente rasgar dinheiro? Como você pode criar esse mesmo vácuo magnético? Como você pode ativar essa mesma lei sem chocar todo mundo ao seu redor? A resposta está no que Kathryn Kuhlman realmente estava fazendo por trás do gesto. E isso é nada. Isso vai mudar tudo o que você pensa sobre prosperidade. Pare, respire fundo. Sinta o ar entrando nos seus pulmões. Porque o que vou te revelar agora vai desafiar décadas de condicionamento sobre dinheiro. Kathryn Kuhlman não estava rasgando papel. Ela estava rasgando programações, crenças, medos ancestrais sobre escassez que passam de geração em geração como uma herança maldita. E você carrega essas mesmas programações. Toda vez que você hesita antes de dar uma gorjeta generosa, toda vez que você adia um investimento em si mesmo, toda vez que você sente um aperto no peito ao pagar uma conta, você está sendo controlado por essas programações. Kathryn Kuhlman havia descoberto como quebrá-las. E o método dela pode ser adaptado para a sua realidade. Primeiro método, o ritual do desapego simbólico. Você não precisa rasgar dinheiro de verdade, mas precisa encontrar algo que represente seu apego material mais profundo. Para algumas pessoas, é uma nota falsa escrita com o valor que mais as assombra. Para outras, é uma foto do objeto que desejam comprar. Para outras ainda, é simplesmente escrever num papel a quantia que as deixa ansiosas. O ritual funciona assim. Você pega esse símbolo, segura nas mãos, sente todo o medo
toda a ansiedade, toda a necessidade de controle que ele representa. E então, você o destrói conscientemente. Pode queimar, pode rasgar, pode enterrar. O importante não é o método, é a intenção por trás do ato. Porque naquele momento, você está enviando uma mensagem direta para o universo. Você está dizendo: eu confio em algo maior do que minha necessidade de controle. E o universo sempre responde a essa mensagem. Mas há sinais específicos de que isso está funcionando. Nos dias seguintes ao ritual, você vai começar a notar sincronicidades estranhas, oportunidades que aparecem do nada, pessoas que te oferecem exatamente o que você precisa, ideias que chegam como raios de inspiração. Kathryn Kuhlman chamava isso de ecos do vácuo. Segundo o método, a doação radical. Este era o método favorito de Kathryn Kuhlman quando ela não podia fazer o ritual do dinheiro rasgado publicamente. Consiste em doar algo que você realmente não quer doar. Não estou falando da doação confortável, daquela quantia que sobra no final do mês. Estou falando da doação que te tira da zona de conforto, que ativa seu medo, que faz você pensar: isso é loucura, eu preciso desse dinheiro. Exatamente essa doação, porque é ela que cria o vácuo verdadeiro. Kathryn Kuhlman sabia que doar sobras não criava magnetismo. Sobras geram mais sobras, mas doar do essencial, isso gera abundância. E antes que você pense que isso é irresponsabilidade financeira, deixe-me te contar sobre Margaret. Margaret era contadora, controlava cada centavo que entrava e saía, tinha planilhas para tudo, vivia numa ansiedade constante sobre dinheiro, mesmo ganhando bem. Em 1969, ela assistiu a um culto de Kathryn Kuhlman. Viu o ritual do dinheiro rasgado e algo dentro dela quebrou. No dia seguinte, Margaret fez algo que nunca havia feito. Doou $100 para uma família necessitada. Eram $100 que ela havia separado para uma emergência futura. Na semana seguinte, Margaret recebeu uma proposta de trabalho inesperada. Um salário 40% maior, numa empresa que ela nem sabia que estava contratando. Coincidência? Margaret não achava. Ela começou a fazer da doação radical um hábito mensal, e sua vida financeira se transformou completamente. Em 2 anos, tinha triplicado sua renda. Em 5 anos, era sócia da própria empresa de contabilidade. Mas o mais impressionante não era o dinheiro que chegava. Era a paz que ela sentia. A ansiedade sobre escassez havia simplesmente desaparecido. Terceiro método, o jejum de luxo. Este método Kathryn Kuhlman desenvolveu para pessoas que tinham dificuldade com doações diretas. Consiste em abrir mão voluntariamente de algo que você considera essencial. Algo que, na verdade, é apenas conforto. Pode ser aquele café especial que você toma todo dia. Pode ser a série que você assiste religiosamente. Pode ser o restaurante sofisticado que você frequenta. O importante é escolher algo que vai incomodar, que vai ativar sua resistência interna. Então, por um período determinado, você abre mão. Mas aqui está o segredo que a maioria das pessoas perde. Você não faz isso como um sacrifício. Você faz isso como uma liberação. Você não está se privando, você está se libertando. E a energia que estava presa naquele apego se transforma em magnetismo. Kathryn Kuhlman testou esse método em si mesma centenas de vezes. Havia períodos em que ela abria mão de coisas que adorava. Não por obrigação religiosa, mas por entender que cada apego era uma corrente invisível e quanto menos correntes, mais livre ela se tornava. E quanto mais livre, mais abundante. Era uma matemática espiritual que desafiava toda a lógica material. Quarto método, a generosidade antecipada. Este é o método mais avançado e talvez o mais poderoso.
consiste em agir como se você já tivesse a abundância que deseja. Não tô falando de gastar o que você não tem. Isso seria irresponsabilidade. Estou falando de dar o que você tem como se tivesse muito mais. Kathryn Kuhlman fazia isso constantemente. Quando tinha R$ 10, dava 5. Quando tinha 100, dava 50. Sempre além do que parecia razoável. Mas ela não fazia isso esperando o retorno direto. Ela fazia isso para treinar seu subconsciente a acreditar que ela era naturalmente abundante. E o subconsciente sempre manifesta aquilo em que acredita profundamente. Você já reparou que pessoas ricas têm facilidade para gastar? Não é porque têm mais dinheiro, é porque acreditam que sempre terão mais dinheiro. Essa crença se torna realidade. Kathryn Kuhlman havia descoberto como instalar essa crença artificialmente, através da generosidade antecipada. Quinto método: o vazio produtivo. Este método é o mais sutil e talvez o mais transformador a longo prazo. Consiste em criar espaços vazios intencionalmente, na sua carteira, na sua agenda, na sua casa, na sua mente. Kathryn Kuhlman sempre mantinha espaços vazios, gavetas vazias, horários livres, contas bancárias zeradas propositalmente, porque ela sabia que o vazio convida o preenchimento. A natureza odeia o vácuo. E isso vale tanto para o mundo físico quanto para o mundo energético. Quando você cria espaço, algo sempre vem para ocupá-lo. Mas a maioria das pessoas faz o contrário. Enche tudo, ocupa cada minuto, usa cada centavo, guarda cada objeto e então se pergunta por que nada novo chega. Como pode chegar se não há espaço? Kathryn Kuhlman sabia que a abundância precisa de espaço para se manifestar. Por isso, ela sempre mantinha vazios estratégicos. E sempre eles eram preenchidos com algo melhor do que ela havia soltado. Mas talvez você esteja se perguntando: como saber se isso realmente está funcionando? Como distinguir coincidência de lei espiritual? Kathryn Kuhlman desenvolveu sinais específicos para isso. Primeiro sinal: sincronicidade acelerada. Quando o vácuo magnético está ativo, as coincidências se multiplicam. Você encontra a pessoa certa no momento certo. Ouve a informação que precisa exatamente quando precisa. Recebe convites para oportunidades que nem sabia que existiam. Não é que essas coisas não aconteciam antes. É que agora elas acontecem numa frequência que não pode ser ignorada. Segundo sinal, facilidade inesperada. Coisas que antes eram difíceis se tornam surpreendentemente fáceis. Burocracias se resolvem rapidamente. Problemas encontram soluções óbvias. Pessoas se tornam colaborativas sem motivo aparente. É como se o universo estivesse conspirando a seu favor. Terceiro sinal: abundância lateral. Quando você solta uma forma de abundância, outra forma aparece. Você doa dinheiro e recebe oportunidades. Você abre mão de tempo e ganha eficiência. Você libera objetos e ganha experiências. A abundância não volta necessariamente na mesma forma, mas sempre volta multiplicada. Quarto sinal: paz inexplicável. Este é o sinal mais importante, porque indica que você realmente transcendeu o medo da escassez. Você para de se preocupar obsessivamente com dinheiro, para de calcular e recalcular, para de perder o sono com contas futuras. Não porque se tornou irresponsável, mas porque descobriu uma fonte de segurança que não depende de acúmulo. Kathryn Kuhlman dizia que esse era o verdadeiro milagre. Não o dinheiro que chegava, mas a paz que ficava. Quinto sinal: magnetismo pessoal.
Pessoas começam a se sentir atraídas por você, sem saber por quê. Oferecem ajuda espontaneamente, compartilham oportunidades, querem estar na sua presença. É como se você tivesse desenvolvido um campo energético diferente, mais leve, mais confiante, mais abundante. E esse campo atrai naturalmente mais abundância. Aqui está o que realmente diferenciava Kathryn Kuhlman de todos os outros evangelistas da prosperidade. Ela sabia que o objetivo final não era ter mais dinheiro. Era se tornar uma pessoa tão livre que dinheiro se tornasse apenas um detalhe. Uma ferramenta útil, mas não uma obsessão. Não uma fonte de identidade. Não uma medida de valor pessoal. E quando você chega nesse ponto, quando você se torna genuinamente livre da necessidade de ter dinheiro, é exatamente quando mais dinheiro chega. É um paradoxo que a mente racional não consegue processar, mas que a alma entende perfeitamente. Kathryn Kuhlman havia se tornado mestra desse paradoxo, e por isso suas demonstrações eram tão poderosas. Não eram truques, não eram manipulação. Eram expressões autênticas de uma liberdade real. E liberdade sempre inspira liberdade. Quando as pessoas viam Kathryn Kuhlman rasgar dinheiro sem medo, elas se lembravam de que também podiam ser livres. Livres do medo. Livres da ansiedade. Livres da necessidade obsessiva de controlar cada resultado. E nessa liberdade, descobriam um poder que nunca souberam que tinham. O poder de criar abundância através do desapego. O poder de atrair através do soltar. O poder de receber através do dar. Esses não são conceitos místicos vagos. São leis práticas que funcionam sempre. Sempre que são aplicadas com sinceridade. Kathryn Kuhlman provou isso milhares de vezes. Na frente de milhões de pessoas. E você pode provar na sua própria vida. Começando hoje, começando agora. Começando com um pequeno ato de coragem. Um pequeno ato de confiança. Um pequeno ato de soltar. Porque talvez, só talvez, aquilo que você mais tem medo de perder seja exatamente aquilo que está impedindo você de receber. E talvez, só talvez, a chave para a abundância que você procura está escondida no último lugar onde você pensaria em olhar. No ato de rasgar. Não papel moeda, mas medos. Sim, medos profundamente enraizados. Não dinheiro físico, mas limitações mentais. Essas barreiras invisíveis que nos aprisionam. Não notas bancárias, mas crenças limitantes. Aqueles pensamentos negativos que repetimos como mantras, que nos impedem de prosperar. E quando você conseguir rasgar isso, quando você conseguir realmente soltar tudo isso, vai descobrir o que Kathryn Kuhlman descobriu naqueles palcos iluminados. Aquela transformação profunda, que você sempre foi infinitamente abundante. Só estava segurando muito forte, apertando com força demais para perceber, para reconhecer a grandeza que já existe dentro de você. A porta para a prosperidade sempre esteve aberta, a oportunidade sempre esteve ali. Você apenas precisava soltar a maçaneta e deixar a bênção de Deus fluir livremente.